Existe um erro de interpretação da peça Romeu e Julieta, do Shakespeare, que eu gosto sempre de ressaltar isso aqui, porque geralmente quando se fala de histórias de amor, sempre o pessoal fala Romeu e Julieta, Romeu e Julieta. E eu gosto de fazer esse exercício porque quando você lê a obra realmente, e, e até por meio de adaptações você consegue perceber isso também, mas me parece que o máximo que alguém parou para analisar a questão da história do Romeu e Julieta foi as adaptações do Maurício de Souza ali para a Turma da Mônica. Então, realmente, a maioria, se eu não vou falar 100%, mas 99% das pessoas que eu falo sobre a peça, eles dão um posicionamento errado e falam que é uma história de amor, um romance, enfim. E nunca chegam ao cerne, ao que é mais importante nessa história, que é o que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de sinalizar, o que é romantismo, né? Toda vez que falo de romantismo, quando eu abordo o romantismo no trabalho, enfim, o pessoal sempre fala assim de relação, né, entre casal, amor. Mas o romantismo, ele é um movimento literário que melhor, vou ampliar. É um movimento artístico e cultural e que ele privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo. Só nesses três pontos, emoção, subjetividade e individualismo, a gente já pega uma chave que a gente consegue entender melhor os nossos dias atuais. E veja bem, o romantismo ele começa lá na Europa no século XVIII, mas o estrago que ele fez ao longo do tempo aí dura até hoje. Se você olha, por exemplo, o Brasil e analisa friamente, a abordagem cultural é extremamente romântica. Então é como se a gente não tivesse saído desse período até hoje. No Brasil, o romantismo ele chega no meado do século XIX, tá? Depois da independência do Brasil. Né? Então, é mais ou menos por aí. Então, ele chega depois, né, da Europa, mas a pegada é a mesma. E o que seria essa pegada? Seria um olhar particular do mundo, expresso na arte, expresso na cultura de um modo geral, em que você enxerga as coisas de um modo idealizado. Então, um autor romântico que a gente tem aqui no Brasil, que provavelmente você viu pelo menos de leve na escola, foi o José de Alencar, que ele escreve, por exemplo, Iracema. Então, quando você lê um livro como Iracema, ele está falando de um período ali, do período do descobrimento, daquelas primeiras incursões portuguesas aqui no Brasil, em que você vai ter a história de um português com uma índia. E esse português, ele também tem um amigo índio. E aí é interessante, porque nós temos expressos ali na figura da Iracema a virgem dos lábios de mel, de cabelos tão negros quanto a asa da graúna. Então, você tem uma idealização da mulher em que a castidade é colocada como algo muito importante. E a proibição, porque ela é filha do pajé, né? Então ela não poderia ter relação sexual. Ela é tipo uma consagrada. E ela termina cedendo ao português. E esse português também tem um amigo índio que ele tem traços que são muito semelhantes a dos cavaleiros medievais. Então o romantismo ele bebe muito daquilo que o pessoal da comunidade gosta muito de falar do amor cortês, que é tema para um outro vídeo, que eu pretendo aprofundar isso, mas você tem muito essa ideia romântica de idealizar as coisas, seja a amizade, seja o relacionamento, seja a própria natureza.
Porque, por exemplo, nos livros do José de Alencar, a natureza ela não é hostil e agressiva, como é na realidade. Quando Iracema ela corre com os pés descalços pelo gramado, o gramado é como se fosse um algodão verde, não machuca os pés. Então essa é uma abordagem que teve muito sucesso e foi muito eficaz porque perpetua até hoje. E ela fez muito mal. Fez muito mal. Não só para o homem, fez mal para todo mundo, porque muitas vezes você não consegue encarar a realidade como é e você prefere escapar dela por meio de uma idealização. Muitas vezes você não consegue enfrentar um problema porque você está apegado ao que deveria ser, como melhor seria se fosse assim ou assado. Isso acontece tanto na questão do aspecto político quanto da questão dos relacionamentos. Então você vê o quanto é difícil para o homem hoje entender, por exemplo, o comportamento feminino. Que por meio de uma observação empírica você já conseguiria identificar um monte de problemas e propor soluções. Só que ainda existe esse maldito olhar romântico no sentido de idealizar as coisas. Então, querendo ou não, o cara que não é red pilado, ele tende a idealizar as coisas. Por que você acha que uma pessoa casa 2, 3, 4, 5 vezes? E ela continua insistindo. Claramente, uma pessoa inteligente que esteve casada por um bom período, teve filhos e se separar, o que seria esperado logicamente dessa pessoa é não se casar nunca mais. Eu não estou falando nem por uma questão religiosa, eu estou falando que não faz sentido para uma pessoa que já foi casada querer casar de novo, a não ser que ela acredite que vai surgir uma pessoa que vai ser diferente daquela com a qual ele foi casado ou ela foi casada no passado. Então, o simples fato de ter essa esperança demonstra que essa pessoa tem uma visão romântica dos relacionamentos e das pessoas. É extremamente difícil, por exemplo, depois dos 35 anos, você já tem um monte de vícios de comportamento, um monte de hábitos, costumes, colocar uma pessoa totalmente estranha dentro da sua casa. É óbvio que isso vai dar problema, a não ser que essa pessoa se molde ao seu comportamento. E aí, no caso, você teria que se juntar com uma pessoa muito mais nova que você, enfim, estivesse aberta. Mas aí a pessoa mais nova, ela já vai ter outros hábitos e costumes que uma pessoa de 35 não tem, então se torna incompatível. Então é muito problemático. E acreditar, né, você que foi casado 2, 3, 4, 5 vezes, que vai aparecer alguém que vai ser diferente dos casamentos anteriores, é uma visão romântica. E é essa visão romântica que também impede a gente de entender uma história como Romeu e Julieta. Porque, deixa eu fazer um resumo breve aqui. O nosso conhecido Romeu, ele começa a história interessado numa outra mulher. Ele está sofrendo de amor por uma mulher que não é a Julieta. Inclusive, ele vai a uma festa, e nessa festa que ele conhece a Julieta, ele tinha ido por causa da outra mulher. E lá, ele conhece a Julieta e cai de amores por ela. Todas as aventuras que eles vão vivenciar duram um período de 1 semana só. Quem é que morre de amores por alguém em 1 semana? Quem é que esquece a grande paixão da sua vida de um dia para o outro? Troca por outra mulher. Quem faz isso são os adolescentes, são os jovens, como eram Romeu e Julieta.
E aí eles vão lá se casar escondido, vão armar ali a Julieta vai armar um plano lá com o padre que dá uma cobertura para eles, né? O padre é um membro lá da igreja que dá, não me recordo bem, vai dar cobertura lá para eles. Ela vai tomar um remédio que vai simular que ela está morta, só que ela não amarra a parada com o Romeu. Quando o Romeu chega, ele vê a sua amada morta, porque ele vai ver lá o frasquinho do veneno, e ele vai ter a brilhante ideia, pô, então eu vou acompanhá-la. Pum! E aí ele toma um remédio. Depois a Julieta acorda, porque aquele coisa que ela toma era só para simular, para as pessoas pensarem que ela estava morta, para que assim ela pudesse fugir com ele. E aí ela acorda, ela vê o Romeu morto, e aí ela também tira sua própria vida. E assim morrem unidos, e as pessoas acham isso lindo, maravilhoso, suprassumo, mas isso é uma crítica para mostrar que esse amor juvenil é besteira, que os jovens fazem burradas, idiotices. Mas o que acontece hoje? Qual é a visão que a gente tem hoje de mundo, né? Onde o jovem pode tudo, ele que vai mudar a realidade, ele que vai salvar o planeta. Sabe, todo esse protagonismo juvenil, isso é palhaçado. Shakespeare já lá na sua época já sabia. Ele já sabia que isso era besteira. Só que a gente vive numa época em que o jovem tem muito poder. E poder dado pelos adultos, que eles nem deveriam ter isso. Então o jovem hoje, ele mora com os pais, ele não trabalha, mas ele quer ficar bêbado, ele quer transar e engravidar, seja o menino ou a menina, não interessa. E ele acha que tem que resolver os problemas dele são os pais e o Estado. Então aqui cabe essa crítica também e relembrar, principalmente para as pessoas aqui do canal que são jovens, que é importante você ter consciência disso, de que as certezas que você tem agora talvez sejam grandes burradas, e que se você der muito ouvido a essas certezas aí infundadas, não testadas pelo tempo, porque muitas vezes o jovem ele quer inventar a roda, sendo que a roda já existe e funciona muito bem há muito tempo, e ele, ao invés de buscar, né, conhecimento, sabedoria com aqueles que têm mais experiência de vida, ou nos livros, nos estudos, enfim, procurando conhecer, porque eu realmente reconheço que no Brasil é difícil você ter, por exemplo, na família alguém de referência que vai te dar algum conselho bom. Mas hoje você pode ter acesso a livros, a estudos, até buscar vídeos no YouTube de pessoas que tenham experiências diferentes da de vocês. Mas procurem, antes de dar ouvidos ao seu instinto juvenil, aos impulsos que o seu corpo conduz, e eu sei porque todo adulto passou por isso, e muitas vezes a cabeça de baixo ela vai falar mais alto, e você tem que ter, você tendo consciência disso, você consegue segurar mais a onda. Isso vai te salvar de muita burrada. E só para encerrar esse vídeo, tem um vídeo do padre Paulo Ricardo que perguntam para ele o que a igreja espera dos jovens. Ele responde brilhantemente: a igreja espera dos jovens que eles cresçam.